Olá pessoas, eu me chamo Natália Assunção e hoje o papo é sério. Olá pessoas, hoje eu tô aqui para conversar um pouco, como vocês já viram no título, né? Os motivos pelo qual você deve pensar antes de fazer a laqueadura. Eu não tô aqui para dizer, não faça laqueadura, você tem que ter tantos filhos para fazer laqueadura, faça laqueadura, que é uma maravilha, que é isso, que é aquilo. Não. Como tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens, eu tô aqui para falar o motivo pelo qual você deve pensar antes de fazer a laqueadura. É muito importante que você pense sobre o assunto, se informe, pesquise, converse com outras pessoas que já fizeram a laqueadura e faça em plena convicção. Tenha em mente a sua decisão de fazer a laqueadura. O fato de se arrepender é inerente ao ser humano, então não tem como daqui a algum tempo eu pensar que eu não possa me arrepender. Não, eu pensei nas maneiras, o que é que eu posso fazer se acontecer o arrependimento. As minhas estratégias para quando eu me arrepender, que de fato eu não sei daqui a 5, 10 anos. Assisti muitos vídeos relacionados a isso, em questão de arrependimento. E são coisas que muitas mulheres fazem. Da forma que eu vou falar, vou dar exemplos também. Então vamos lá. O primeiro motivo que você deve pensar antes de fazer a laqueadura é se essa vontade é sua, particular sua. Se não é uma vontade do seu marido, se não é uma vontade da sua família, que tem muita pressão psicológica em relação tanto você não ter filhos quanto a ter. Não sei vocês, mas aconteceu sim na minha. Houve um tempo em que eu não queria ter filhos. Por volta de 20 anos eu era aquela pessoa que eu não queria ter filhos. Quem me conhece sabe. Minhas antigas colegas de trabalho, elas falavam, um dia desse eu fui visitar elas e elas falaram, quem não queria ter filho, né? Pra você ver, as pessoas podem mudar a cabeça. Podem querer filhos ou não querer filhos. É fases da vida. Então eu fui essa pessoa por volta de 20 anos que eu não queria ter filhos, até 20, 23 anos eu não queria ter filhos, eu não pensava em ter filhos. Só que daí minha cabeça mudou completamente, eu comecei a pensar e sentir aquela vontade de ser mãe, de ter aquela experiência de ser mãe dentro de mim. Desde criança, eu não fui aquela criança que, eu não quero ser mãe, não, eu sempre brinquei de boneca, sempre tive minhas filhinhas. Eu sempre gostei de cuidar, então eu tinha a vontade de ser mãe. Então você tem que pensar muito em se você quer fazer a laqueadura, porque você tem vontade de fazer, entendeu? Não vai botando na cabeça, porque fulano fala, ciclano fala. Não, tira isso da sua cabeça. Tem que ser uma vontade sua, uma decisão sua, você tem que estudar, se informar, querer isso, por quê? A laqueadura é um método contraceptivo, então ele é passível de erros. Possa ser que aconteça o erro, mas a minha escolha de fazer a laqueadura é porque é muito baixa. Acontece 1 a cada 100 mulheres. Fazer a laqueadura e engravidar depois, aconteceu casos. Mas eu não estou trabalhando nessa probabilidade. Eu sofri muito nas minhas 2 gestações, porque eu tive que esperar até o último momento, que a de Sofia eu queria muito ser um parto normal, um parto humanizado, eu tinha muita vontade disso, só que não aconteceu, ela nasceu nas últimas 41 semanas e 3 dias, ou seja, teve mecone, teve várias outras coisas durante o parto da Sofia. E ele também, esperei até as últimas, só que eu não fiquei com aquela pressão do normal. Muita gente discrimina a cesárea, mas eu, esperei, senti muitas dores. Eu sentia muita dor na minha coluna, muita dor no nervo ciático, muita dor insuportável. Então, foram 2 gestações bem complicadas, mas com 11 semanas dele, que eu não sabia se era ele ou ela, eu já fui procurar. Então eu já tive a intenção de procurar. E por que você tem que pensar nos motivos? Porque você não pensa só em você. Quando você procura a laqueadura pelo SUS, principalmente, você tem dinheiro para comprar, você faz quando quiser e quando bem entender. Mas quando você necessita de um auxílio do SUS, que você tem que passar por todo o processo, é muito complicado. Por quê? Porque a margem de arrependimento é muito
máximo você tem que pensar nos motivos. Você não está pensando só por você, você está pensando por outras mulheres também. Você pensa em você, você pensa na sua vontade, mas quando chega lá, que nem aconteceu no dia da minha cirurgia, uma mulher desistiu. Ou seja, ela foi, fez todo o processo, fez toda a inscrição e no dia chegou lá, teve que fazer o termo, eu não vou fazer, não quero fazer, mudei de ideia, entendeu? Não tem muito explicação assim para uma pessoa que vai até lá, vai até todos os processos. Eu queria muito fazer, a minha vontade era muito fazer no parto do meu filho, ela que é adulta. Então você tem que estar muito, assim, eu digo, convicta de você, se conhecer você próprio, ter a sua vontade, ser decidida, sabe? Ver todos os métodos, chegou a hora, que nem, como eu disse, chegou a hora, nos 20 anos não tinha interesse nenhum em ter filhos. Aí chegou uma hora que eu quis ter filhos. 26 anos eu tive a Sofia. Com 29 agora eu tive ele. Então eu tô chegando na casa dos 30 muito satisfeita com a minha vida. Muito satisfeita com meus 2 filhos, entendeu? Tá muito convicta de fazer. Até que eu esperei. Eu entrei no bloco cirúrgico, era por volta de 2h55. Quase 3 horas. 2h55 eu saí do quarto. Então eu cheguei na sala por volta de 3 horas, 3h05. Eu fiquei até 5 horas da tarde esperando dentro lá do bloco cirúrgico para quando chegar a hora eu me arrepender. Não, até lá eu tava pensando, eu disse, isso não existe. Até quando eu tava sentada assim, tinha uma paciente deitada do meu lado na enfermaria, aí ela foi e disse, por que você vai fazer a laqueadura? Aí a enfermeira até riu, né, da minha resposta, porque eu não quero ter mais filhos. Então, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão que você passa tanto tempo para decidir se você quer isso mesmo para você, até chegar lá. Até mesmo antes de fazer o processo, você tem tanto tempo para pensar. Se você não quer ter filho, tem outros métodos contraceptivos. Você pode usar a camisinha junto com a pílula. Você pode usar a camisinha feminina também junto com a pílula. Pode usar o DIU de cobre, que quando eu tive a médica disse, você quer colocar o DIU? Porque aqui a gente já pode colocar o DIU de cobre. Então, como eu não confiava no DIU, eu ia tomar a pílula, entendeu? Querendo ou não, eu ia tomar a pílula. E isso ia me encher de hormônios. Ou seja, eu optei por tomar a pílula sem parar. Até fazer a cirurgia, eu até dei 3 caixas, porque eu não pensei que ia ser tão rápido. Eu pensei que eu ia esperar os 60 dias, só que desde o meu processo até a marcação já fazia mais de 60 dias. Então, não tinha para que eu esperar, se eu já estava decidida. Aí eu acabei dando algumas caixas de pílula, porque eu estava tomando sem parar. Eu comprava na farmácia já 3 meses, 4 meses, porque eu sabia que eu ia ficar sem parar. Então, para não acontecer o erro, quando você não quer uma gravidez indesejada, você faz de tudo para não acontecer. Então, é a escolha. Meu filho, ele não foi um acidente. A minha filha não foi um acidente. Foi questão bem consciente. Se você tá fazendo uma coisa, possa ser que aconteça. A gente não acredita muito do segundo que possa acontecer, mas Deus foi tão bom no processo que aconteceu. E muita gente diz, bom que veio um casalzinho. Se viesse uma menina, a minha decisão era a mesma forma. Porque eu nunca fui muito de escolher. Meu marido, ele sempre dizia que ia ter uma menina e, consequentemente, depois que eu fiquei grávida, ele disse que era um menino. Então, assim, ele era muito convicto do que ia ser. E foi, né, o que ele disse. Se fosse 2 meninas, 2 meninos, o que fosse, eram 2. Porque eu sempre pensei em ter 3, mas na segunda gestação eu comecei muita complicação no começo mesmo. Mudou completamente, muita dificuldade com a Sofia também. Então, nas 11 semanas dele eu já decidi que queria. Então, eu entrei no processo sabendo que eu ia até o final. Fui estudando, me informando, procurando saber. Outro motivo que você deve pensar. Se você é uma pessoa que pensa assim, tô vivendo um casamento dos sonhos, eu tive meus filhos, vou fazer laqueadura. Mas você deve pensar, e se lá na frente eu arrumar outra pessoa, eu não tiver mais com ele, tiver vontade de ter, e aí, como é que vai ser? Se você for essa pessoa que pensa dessa forma, não faça laqueadura. Procure outros métodos,
outras coisas. Por quê? Você vai fazer a laqueadura, vai se submeter a uma cirurgia, vai abrir e a reversão vai abrir também e não é garantido a reversão. Porque como a minha foi cortada e cauterizada, eles vão ter que juntar as duas trompas, né? Isso. E possa acontecer uma deformidade que não haja mais a ligação. Então você tem que estar bem convicta de fazer a laqueadura, sabe? Porque se submeter a outra cirurgia também, você não sabe. Teve um caso em Piancó que a mulher morreu após a laqueadura, ela não morreu durante a laqueadura, ela morreu após, ela teve uma parada cardíaca. Então assim, decorrente da cirurgia, provavelmente se ela estivesse em casa bem tranquila, não tivesse submetido a cirurgia, a anestesia, toda a complicação. Quem teve cesárea sabe que é tudo aquilo que você vai viver de novo. Eu mesmo tive seroma dele. Consequentemente, estou com seroma agora. Tem que sair o líquido? Tem que sair. Só que com ele eu me desesperei. E agora, com essa cirurgia, eu já sabia a possibilidade, porque a médica me informou que havia a possibilidade de ter o seroma novamente durante um processo cirúrgico. Então, se você é essa pessoa que pensa, um dia quando eu me separar, um dia... Eu não sou essa pessoa. Eu tenho plena convicção que eu escolhi ter meus filhos com meu marido. Não foi por interesse de ter com ele. Foi uma coisa que aconteceu, as coisas comigo e Roberto aconteceu muito imediato, foi muito assim, intenso. Eu digo que foi intenso. Então, faz 5 anos que a gente tá junto. Eu não penso a questão, se eu me separar dele. Não, eu quis ter filhos com ele. Então, se for pra ter filhos com outra pessoa, eu não quero ter, entendeu? Se caso Deus o livre aconteça, futuramente a gente se separe, porque você tem que trabalhar, você tem que ser realista com a sua vida. Você não pode ser hipócrita, entendeu? Porque as coisas assim, na sua vida muda em constância. Então, as coisas acontecem assim, muito rápido. E você não pode estar nessa de ter esse pensamento e querer fazer a laqueadura. Procura outros métodos. Não se submete, porque lá na frente você pode sim se arrepender e fazer a reversão não funcionar. A reversão, ela não é feita pelo SUS. O SUS não cobre reversão. Para você fazer uma reversão, você tem que pagar, certo? Tem a opção, do mesmo jeito que a tubária, que abre, né, a parte da cirurgia da cesárea. Se você não tem cesárea, se tiver normal, o SUS ele tá fazendo in vitro também para partos normais, mas ele não cobre reversão. Então é muito cara a reversão, é praticamente um valor de uma cesárea, porque vai ter que abrir novamente. Então você pensa bem direitinho antes de fazer. Quando eu fui procurar nas 11 semanas do Matheus, eu cheguei na Canda Vargas. Então eu perguntei como é que era o processo. Porque eu já tinha lido a lei, eu já fui para questionar. Aí a moça ela fez, você tem quantos filhos? Eu disse, eu tenho uma menina. E tô grávida de 11 semanas, não sei o que é ainda. Aí ela disse, mas tá muito recente. Você sabia que a vida de uma criança, ela tá muito vulnerável até os 11 anos? Aí eu disse, não entendi. Aí ela fez... Não, porque pode acontecer assim. Eu sei que eu vou ser muito dura nas palavras. Ela teve todo cuidado, sabe, de falar. Só que ela tava falando com uma pessoa que não tem muito mimimi nessas coisas, né? Aí ela falou, se acontecer de você perder um filho e você não puder ter mais, entendeu? Você não puder engravidar novamente, faça a laqueadura quando tiver ele, depois você vem fazer a laqueadura. Aí eu disse, não, mas assim, eu até disse na hora a ela, um filho não substitui o outro. Pra mim, a Sofia e o Matheus, eles sempre vão ser a Sofia e o Matheus. No caso, Deus o livre, que não vai acontecer, a gente quer que a lei da vida aconteça, né? Mas a gente sabe que a morte é inevitável. Então, se acontecer, eu não vou ter outro filho para colocar no lugar de quem faleceu, entendeu? Não tem como, isso não existe, a gente não pode ser hipócrita a pensar nisso. Mas você vai ter um filho como forma de entretenimento. Não, filho não é entretenimento, certo? Se você tiver um filho após um falecimento do seu outro filho, ele pode estar na barriga, ele pode estar fora. O sentimento, eu me perguntei assim, mas se
Sofia ou Matheus falecer e eu não puder ter outro filho, o que vai ser? Eu me perguntei, qual seria esse, meu Deus, não me imagino. Mas se caso aconteça, não tem como substituir. É insubstituível. Eu sempre vou lamentar aquela perda. Eu sempre vou lamentar aquela falta, aquela presença. Então, isso não justifica colocar um filho no mundo. Se você pensa assim, não faça a laqueadura, certo? Se você pensa nisso, eu vou substituir um pelo outro, eu vou me entreter e vou acabar esquecendo, você não esquece. Aquilo ali fica um pedaço. Eu já tentei imaginar, sabe? Quando ela tava longe, lá na casa da minha mãe, um exemplo. Eu tentei imaginar assim, sem ela pra sempre. Gente, não justifica. Você sempre vai ficar pensando naquilo. Então, outro filho não vai entreter. Eu tava aqui com ela e o Matheus estava lá com a minha mãe. Mas eu sempre tava perguntando, eu sempre tava pensando nele. E eu cheguei até a chorar muitas vezes, porque tinha deixado ele lá muitos dias longe de mim. Então, não substitui um filho pelo outro. Então, se você pensa assim, não faça laqueadura por meio sempre de não prejudicar o processo, de não chegar lá e desistir. Eu assisti um vídeo onde uma mulher fala sobre ela não tem filhos e ela opcionou a fazer a laqueadura. Parabéns, a escolha dela, de não querer ter filhos e fazer a laqueadura e não desistir. Eu vi vídeos dela 5 anos depois, ela não se arrepende, ela vê a vida dela como antes. Se você se arrepende, ela disse, tem a opção dela adotar um filho, e eu pensei assim, possa ser que muita gente vá me criticar quando eu chegar a uns 40 anos. Minha filha, Sofia vai estar com 14 anos e ele vai estar com 10. Então, assim, se eu ter necessidade de ter uma coisa pequenininha que dependa de mim, para eu cuidar, porque a gente sempre vai sentir a falta de cuidar, né? Quando a gente é mãe, a gente tem aquele negócio de cuidar, aquele apego emocional, de cuidar das coisas, de estar sempre prestando atenção. Não que depois que as crianças cresçam, a gente não tem que tomar conta delas, que aí é que agrava o processo. E é isso que eu tô pensando e foi uma das decisões de eu ter feito a laqueadura. Mas, você quer uma coisa pequenininha, uma coisa fofinha, adota um cachorro, compra um cachorro, entendeu? Compra um gato, quem gosta de gato. Eu acho assim, não se compara um filho com um gato, um filho com um cachorro. Mas se você pensar direitinho, um cachorro ele não pode ficar sozinho dentro de uma casa por muitos dias. Ele não pode ficar sem comer, certo? Ele não pode ficar sem tomar banho, porque ele fica fedendo. Então, assim, comparando uma criança pequena com um cachorrinho, com um gatinho, é basicamente a mesma coisa. Tem muita gente assim que tem filhos, uma pessoa troca um filho por um cachorro. Não é trocar, gente, não é o trocar, é a questão da escolha. Você escolhe, então você tem que escolher muito bem. Se você tem esse sentimento de arrependimento, eu posso me arrepender, pensa bem, pensa direitinho, tá? Para que outras pessoas não sejam prejudicadas por conta da sua escolha. Mas eu tenho livre-arbítrio, que nem eu vi no vídeo, vou colocar aqui na tela para vocês verem. A conversa que essa mulher teve com outra pessoa, que ela tinha grupo lá de laqueadura, bem tenso, sabe? Porque o dela deu uma polêmica, porque ela não tinha filhos, mas é questão de escolha, você escolhe. Mas quando você escolhe fazer a laqueadura, você passa por um processo. Se você tem dinheiro, tudo bem, faz, volta, faz o que tu quiser da tua vida. Mas quando se trata do SUS, que você passa por todo o processo, por ter gente que tem tanta vontade de ter e às vezes não consegue, entra na justiça para ter, então facilita. A lei, ela facilitou muito, mas ainda tem algumas coisas em processo que demora, sabe? Que deveria ser mais rápido, mas não é por conta desse tempo que tem que dar para ver se a mulher quer desistir. Por tantos casos que aconteceram, elas têm uma probabilidade grande de desistência, né? Então eles vão com muita cautela e com muito cuidado para fazer esse processo de laqueadura. Então, minha gente, é isso. Eu acredito que eu falei tudo que eu passei antes de fazer.
antes mesmo do parto, porque eu queria ter feito no meu parto, mas foi muito difícil, não poderia fazer por conta da lei, por conta disso e aquilo, mas na verdade a dificuldade que tem em fazer esse procedimento de laqueadura é a grande probabilidade de desistência, é o grande índice, é o grande histórico que tem de pessoas que desistem, e desistem mesmo. Porque eu vi na prática mesmo, no dia da minha cirurgia, teve uma desistência, ela teve que fazer um termo lá, ficou rodando, sabe, a folha dela. Ficou rodando para todo mundo ver. Então, a médica, quando eu entrei, ela ainda tem certeza, gente, é muito complicado. Mas eu entendo que elas fazem isso porque existem pessoas que desistem ali, em cima da cama, nua, prestes a levar a cirurgia, desistem. Então, tem que quebrar muito esse tabu aí. Se você não quer parar com os pensamentos que eu falei antes, durante todo o vídeo, se você é uma pessoa que pensa dessa forma, não faz, tá? A laqueadura, o pessoal tem que entender que é um método que ele pode ser reversível, pode, mas ele não é como uma pílula que você toma e deixa de tomar e tem. Ou então muitas vezes tem mãe que deixa de tomar e não consegue, porque tá cheia de hormônio ali. Então pensa direitinho, conversa com várias pessoas, se informa, é muito bom. Conhecimento nunca é demais, você nunca sabe de tudo também, você não sabe. É impressionante. Depois que eu fiz a laqueadura, tem outros vídeos, outras coisas que apareceram aqui pra mim, outros conteúdos que você vai se informando ainda mais. Então, você nunca sabe de tudo. Você sempre tem que estar se informando, sempre tem que estar tendo grande certeza antes de tomar uma decisão, porque uma decisão que você toma é a sua escolha, e a sua escolha você vai ter que carregar, seja ela boa ou ruim, você vai passar, porque como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então você vai passar pelo processo muito complicado, porque você faz cirurgia, você sente dor, você precisa de ajuda, você precisa, se você tiver filho, você precisa ficar com seus filhos. Então pense em tudo antes de acontecer de fato o processo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Se inscreve no canal, a gente tá arrumando 100 inscritos. Tô começando, voltando, né, agora, com constância. E eu acredito que vocês podem me ajudar muito a crescer nesse canal, tá? Conto com vocês. Um abraço.